Segunda, 4 de março, verso para memorizar. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3 e 4. Lembrando a história e o louvor a Deus. Pergunta 2. Quais eventos históricos e respectivas lições vemos no Salmo 105? Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se de todos os que o buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra o seu povo e eles tramaram contra o servo do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue, matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a forma e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com pão do céu. Partiu uma rocha, jorrou água e correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram os que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. O Salmo 105 relembra eventos chaves que moldaram o relacionamento de aliança entre o Senhor e seu povo Israel. Ele se concentra na aliança de Deus com Abraão, em que Deus prometeu dar a terra prometida a ele e a seus descendentes, e em como essa promessa, confirmada a Isaque e Jacó, foi providencialmente cumprida por meio de José, Moisés e Arão, e no tempo da conquista de Canaã. O Salmo da Esperança ao povo de Deus em todas as gerações, pois as obras divinas maravilhosas no passado garantem o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos.
O Salmo 105 se assemelha ao Salmo 78, ao destacar a fidelidade de Deus ao seu povo na história, e faz isso para glorificar a Deus e inspirar a fidelidade. No entanto, ao contrário do Salmo 78, o Salmo 105 não menciona os erros passados do povo. Esse salmo tem um propósito diferente. Em vez disso, no Salmo 105, a história é recontada através da vida dos maiores patriarcas de Israel, mostrando a liderança providencial, divina, lealdade dos patriarcas a Deus. Foram ricamente recompensadas. Assim, o Salmo 105 convida o povo a imitar a fé dos patriarcas e a esperar com confiança a libertação divina no seu próprio tempo. O Salmo 105 possui estilo de hino, mostrando que, a fim de louvar a Deus verdadeiramente, o povo precisa conhecer os fatos de sua história, que oferece tanto validação para a nossa fé, quanto inúmeras razões para louvar a Deus. Os adoradores são chamados de semente de Abraão e filhos de Jacó, sendo assim considerados o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação. O salmista ressalta a continuidade entre os patriarcas e as gerações subsequentes do povo de Deus e enfatiza que os seus juízos permeiam toda a terra, admoestando os adoradores a não se esquecerem de que nosso Deus também é o soberano Senhor do mundo inteiro e de que sua bondade amorosa se estende a todos os povos. É claramente um chamado à fidelidade a cada geração de crentes. Somos parte da linhagem de Abraão? Gálatas 3:29. O que aprendemos com essa história?